Boa noite, ouvintes da nossa rádio asasdobrasil.com.br. Falar um pouco desse jogo, Flamengo e Vasco, um jogo que não teve um público compatível com a grandeza desse espetáculo, com a tradição desses dois clubes que fazem realmente partidas magníficas. No entanto, mesmo não tendo um público à altura, o jogo foi recheado de emoções. O Flamengo, primeiro tempo, o próprio treinador Andrade reconheceu que o time procurou se defender. Se defendeu demais, não saiu para o jogo. Mas a composição do time no meio-campo, que foi formado por Maicon ou Michel, como queiram, Maldonado, Williams e Toró, o Flamengo, com essa composição, o Flamengo se defendia. Saía pouco para o jogo, mas se defendia bem. Maldonado entrou, está recuperando o melhor de sua forma física e técnica, orientou como pôde os seus dois companheiros, Toró e Williams. O posicionamento estava quase que perfeito. E o Vasco pressionava, tinha mais volume de jogo, tinha volume territorial, procurava acuar o Flamengo em sua defesa. No entanto, o Vasco não tinha penetração, não tinha finalização. A defesa do Vasco, ela marcava mal, marcava em linha. Então, de tanto o Vasco insistir, o Flamengo conseguiu recuperar algumas bolas e numa dessas gerou um contra-ataque perigosíssimo. Wagner Love, que foi o melhor homem em campo da equipe rubro-negra, acabou com o jogo, foi participativo, driblou, armou, fez tudo o que ele deveria fazer. Até na marcação ele colaborou demais. Então recebeu uma bola em vantagem, sozinho, teve calma para driblar o goleiro Fernando Praz, conseguiu bater para o gol. O Meia Souza do Vasco tentou interceptar a trajetória da bola, colocando a sua mão. No entanto, a bola acabou entrando e o Flamengo conseguiu o seu primeiro gol. 1-0 no placar, vantagem rubro-negra. O Vasco continuou tendo mais volume, no entanto, apresentando as mesmas circunstâncias que nós relatamos. Não conseguia penetrar na zaga rubro-negra. Até que no cruzamento de escanteio feito pelo lateral Fagner, a bola acabou vindo na direção do Thiago Martinelli, mesmo não sendo um jogador alto, mas um jogador muito técnico, conseguiu desferir uma cabeçada certeira que tirou do alcance o goleiro Bruno. Isso aconteceu quase que ao final do primeiro tempo. O Vasco conseguiu igualar o placar. Esse gol realmente veio num momento importantíssimo da partida, até porque o Vasco não poderia descer para o vestiário com um placar adverso, 1-0 a favor da equipe rubro-negra. Portanto, o empate motivou a torcida vascaína, motivou os jogadores e veio o segundo tempo. O Andrade, como nós falamos, reconheceu que o time estava muito retrancado, jogando muito na defensiva e liberou o seu lateral direito, Léo Moura. Léo Moura jogou mais à vontade no segundo tempo, aproveitou-se do espaço que estava uma verdadeira avenida pelo lado direito, devido às avançadas, às investidas ofensivas do jogador Márcio Careca, e ali o jogador Léo Moura, recebendo as bolas, até que numa delas conseguiu dar um drible em Márcio Careca. A meu ver, Márcio Careca foi inadvertido no lance, deu um empurrãozinho e o juiz estava atento ao lance. Não foi aquele pênalti que chama a atenção de todos nós, mas percebe-se, olhando o vídeo do lance, que o jogador Márcio Careca empurrou Léo Moura. Pênalti, bola na cal, Wagner Love cobrou com muita categoria e colocou o Flamengo em vantagem mais uma vez, 2-1 no placar. O Vasco insistiu, continuava no mesmo ritmo, na mesma vontade. O Flamengo, o treinador Andrade, acho que pecou, tirou o meia Mike, colocou em campo o jogador Pet, totalmente fora de contexto, para aquela velocidade que estava partindo, para o ritmo em que os jogadores se encontravam. O Pet entrou realmente totalmente fora de sintonia, fora de contexto, não ajudou em nada, não contribuiu em nada, não armava, não criava, não voltava para marcar. Até que Juan, que esteve mal na partida, mal na marcação, o Fagner deu um verdadeiro baile de bola em cima do Juan. O Wagner driblava como queria, até que no lance o Fagner conseguiu driblá-lo e ele nervoso acabou cometendo uma falta. Já estava
amarelado, já tinha sido advertido pelo árbitro e o juiz o expulsou. Expulsou da partida, vantagem numérica para o Vasco, e com o Petkovic em campo, o Flamengo não marcava, piorou a situação para o Flamengo. O Vasco continuou insistindo. Carlos Alberto havia entrado no lugar de Dodô mais uma vez fora de ritmo, apagado na partida, não rendeu o que se esperava dele, até que o Vasco tentou no lance em que Felipe Coutinho recebeu livre pela esquerda, invadiu a área, mesmo sem ângulo, tocou, tentando desviar do alcance do goleiro Bruno, conseguiu tirar do seu alcance, mas a bola capciosamente não quis entrar, bateu na trave. Ainda assim o Vasco insistiu, o Flamengo recebendo uma pressão tremenda devido a essa expulsão do Juan, mas o Flamengo conseguiu se defender e manteve o resultado que lhe foi favorável. Dessa maneira o Flamengo venceu 2-1, mas foi um jogo, foi um duelo aberto, franco, um jogo em que tudo poderia acontecer. Houve um lance controverso na partida que, a meu ver, houve pênalti sim. O zagueiro do Vasco, Thiago Martins, cabeceou para o meio da área, num cruzamento que veio da direita, e o jogador Willian do Flamengo colocou a mão na bola. Pênalti, claro, o juiz João Batista estava próximo ao lance, mas se omitiu, não assinalou o pênalti. Foi uma reclamação geral, o próprio presidente do Vasco, Alberto Dinamite, reclamou dessa não marcação e foi pênalti claríssimo. O juiz não marcou porque não quis, mas enfim, o Flamengo acabou vitorioso. Um jogo que foi aberto, um jogo que foi franco, tudo poderia ter acontecido. Muito embora o público não tenha sido compatível com a grandeza desse espetáculo, mas o jogo foi marcado por muita emoção. O Flamengo agora está credenciado a disputar a finalíssima do segundo turno contra o Botafogo no próximo domingo. Se vencer, vai decidir o Cariocão 2002 contra o próprio Botafogo, já que o Botafogo venceu o primeiro turno na Taça Guanabara. Agora, se o Botafogo vencer o Flamengo domingo, o Botafogo será declarado campeão carioca de 2010. Então é isso aí, ficamos por aqui. Boa noite, ouvintes da nossa rádio asasdobrasil.com.br.